Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar um pouco sobre essa questão de se alimentar, né? De comer. E a minha experiência que eu tive ao ler um livro que não é cristão. É um livro até um pouco curioso, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também por seguidores lá, né? Por todos os meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Sabe que eu estava ouvindo um líder há poucos instantes, né? E ali ele estava falando sobre alguns benefícios, né? Veio assim sugerido e eu deixei lá para ouvir, né? É um pouco mais porque precisamos sempre aprender, né? E ali aquele líder estava falando da experiência dele com um homem, né? Que era doutor lá em Harvard, e esse doutor a nível da ciência, ele é um especialista em inteligência emocional. Ele estava falando, explicando sobre os benefícios do jejum e citou lá a frase jejum, e ele se espantou e enfim, ele estava falando no vídeo sobre algumas coisas de jejum e eu deixei lá, né? E eu me lembrei de um livro que eu terminei de ler recentemente. E eu quero aqui deixar claro que o primeiro livro que nós precisamos ler e não deixar de ler e nunca deixar de ler é a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, nós não podemos deixar de ler. Mas Raquel, por que a gente não pode deixar de ler a Bíblia Sagrada? Porque ela é o alimento para o nosso espírito. Quando você lê e medita nas Escrituras, não somente ler como um livro normal, mas meditar, pesquisar, se debruçar, ruminar as palavras que estão ali escritas, né? E aplicar na nossa vida. É como se fosse um espelho. O próprio Jesus, ele vai dizer assim: vós já estáis limpos pela lavagem da minha palavra. Quando você lê, vai meditando, irmãos e irmãs, aquilo vai limpando, aquilo vai te confrontando, você começa a pensar, começa a analisar, você começa a se ver, e essa leitura da palavra nos dá limite, né? Dá sabedoria e alimenta o nosso espírito. O espírito não fica fraco, porque eu não sei se você sabe, mas eu acredito que você saiba, todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. A Bíblia vai dizer que a matéria ela vai para a terra, volta para a terra, pó, né? Mas o espírito ele volta para Deus. E é necessário, importante, o nosso espírito ele está fortalecido para não ser uma pessoa fraca, uma pessoa vazia, uma pessoa que é levada ou levado por qualquer vento de doutrina. E eu recomendo aqui a todos vocês que não acreditem também em 100% do que a irmã Raquel fala, não. E nem tudo que se fala nas plataformas. Precisamos examinar tudo, reter o que é bom, e o nosso foco é a palavra. Então, a importância da palavra de Deus. Nenhum livro pode substituir a palavra de Deus. E sabe que, amada igreja, durante uns bons anos eu fiquei muito tempo sem ler. Você ficou sem tempo sem ler? Fiquei, irmãs. Fiquei alguns anos sem ler livro praticamente nenhum, só li a Bíblia. E hoje eu entendo que Deus ele queria trabalhar comigo mais nessa questão da mensagem, da ministração. Então, assim, eu não queria ler, não lia nenhum outro livro, só li as Escrituras Sagradas. E de uns tempos para cá, eu tenho sentido a necessidade de ler outras coisas, né? E sabe que eu tenho um centro aqui comercial próximo da minha casa, e eu fui lá nesse centro comercial para poder estar vendo alguns livros, vendo, né, alguma literatura, algo, né?
da linha mais ou menos que eu gosto. E enfim, eu achei um livro lá muito curioso, amada igreja, um livro muito curioso e o título assim muito forte. Eu comprei aquele livro, trouxe para minha casa e peguei o livro e não me senti muito bem, fui lá e devolvi o livro. E eu fiquei assim, intrigada com aquele título daquele livro, né? Irmãs, eu sei que passou mais uns tempos, né? Eu orei, eu falei, Senhor, como que é isso? O Senhor é um Deus do conhecimento, primeiramente da sabedoria, que é o Senhor quem dá, mas o conhecimento nós precisamos conhecer as coisas, saber primeiramente conhecer o Senhor através da sua palavra e conhecer as outras coisas. E irmãs, eu sei que eu fui lá, voltei algumas semanas depois ou meses, eu já não me lembro muito. Fui lá e comprei o livro, né, e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, irmãs, eu levei assim um impacto, porque esse livro ele fala sobre o inimigo, como que o inimigo ele atua na vida das pessoas, no ser humano. Irmã Raquel, Esse livro ele fala como que o inimigo ele atua na vida dos seres humanos, né? O autor ali ele vai entrevistar o inimigo da nossa alma e o inimigo vai falar tudo acerca do que ele sabe da vida humana. Então ali o inimigo ele fala que ele atua muito na ignorância. E eu tô lendo o livro. O autor vai perguntando, ele deixa assim bem claro na sinopse do livro, que aquele livro é um livro de ficção, né? O autor ele é um clássico, né? É um livro de ficção e ele passou lá algumas dificuldades, né? Mas ele resolve fazer essa entrevista com o inimigo da nossa alma. E assim, irmãs, eu não esperava grandes coisas do livro. Eu comprei o livro por conta do título, que é um título muito chocante, né? E ali, irmãs, quando eu comecei a ler, eu fiquei muito impactada. Eu liguei para uma amiga minha, né, de oração, falei, fulano, olha esse livro e tal, olha como é que o inimigo atua. E nós, irmãs, como igreja, nós sabemos como é que o inimigo ele atua. Ele é um ser espiritual que depois, né, Lúcifer, ele foi lançado na terra e ele trouxe, né, uma terça parte dos anjos. Então são seres espirituais e nós sabemos como que eles atuam devido a essa questão espiritual, como que eles são organizados. Nós sabemos de acordo com a Bíblia Sagrada, né? E são seres que não param para comer, nem para beber e nem para dormir. E são seres que atuam no mundo espiritual, né? Nas hostes espirituais, né? Nesse espaço. Por isso que existem, né, as hierarquias, potestades, principados. Por isso que um pregador da palavra, um líder espiritual, ele não pode entrar em qualquer lugar de modo despreparado, irmãs. É necessário muita consagração e oração, porque você não sabe qual é o nível que atua ali naquela região. Isso é muito sério, irmãs. Depois eu posso até compartilhar, ou me preparar um pouco mais para falar sobre isso aqui no canal. Mas assim, cada lugar, cada região, cada estado, cada localidade existe um principado, uma potestade que atua naquele lugar, irmãs. E isso é muito perigoso, né? Ficar saindo e entrando, ainda mais assim para fazer a obra de Deus, é necessário um preparo muito grande, jejum e oração para entrar, até para o inimigo soltar as mentes das pessoas, porque a prisão aqui ela é na mente, né? Tem um livro que eu recomendo, o livro da Joyce Meyer, ela é Campo de Batalha da Mente, né? As fortalezas, né, no campo da mente, os espíritos de sensualidade que atuam muito em determinadas áreas. Mas aqui, aí eu estava lendo o livro
E o autor lá entrevistando, irmãs, como que ele atua, como que ele age. Ele fala que ele age na ignorância, na falta de propósito. Por isso que é muito bom nós termos um propósito definido. Ele fala que uma pessoa que não tem propósito, finalidade de vida, ele fala que é uma presa fácil para ele. Porque ele vai trabalhar na vida daquela pessoa na alienação. Mas, Raquel, o que é a alienação? A alienação é uma pessoa que é alheia a tudo e qualquer conhecimento, seja de qualquer coisa, inclusive de Deus. Primeiramente de Deus, melhor dizendo. Então ele fala que o sonho dele é que ele trabalha na alienação das pessoas. Ele não quer que as pessoas saibam das coisas, do funcionamento das coisas. Ele trabalha na ignorância. E aí depois a gente fica pensando, né, que não como que o Deus desse século, né, o Deus com D minúsculo, que é o inimigo da nossa alma, como que ele atua nas mídias, né? Você vê que o aparelho televisor você só vai ingerindo, principalmente a TV aberta, aquilo que está sendo passado ali. Você não existe um filtro, você só vai absorvendo, salvo algumas exceções, né? Pessoas que assistem o YouTube pelo aparelho televisor, né? Eu não tenho mais aqui porque para mim não agregava valor, né, nenhum. E enfim, mas voltando aqui, ele fala que ele atua nisso, ele fala que ele atua na ignorância, na falta de propósito, na alienação. Ele fala que ele atua nos vícios, inclusive na vida daquelas pessoas que acreditam que ele mesmo não existe. E ele fala, irmãs, sobre essa questão de um dos piores inimigos dele é o hábito, uma pessoa regrada. Quando você desenvolve hábitos, quando você é uma pessoa disciplinada, ele fala que é uma pessoa que pouco provável que ele possa atuar, principalmente desenvolvimento de bons hábitos. E ele fala também nesse livro, por isso que eu achei muito importante vir aqui comentar, irmãs, com todas vocês, embora ressalva, falando mais uma vez que o nosso primeiro livro é a Bíblia Sagrada, que é a base da nossa fé e prática enquanto cristãos aqui, né? Então, ele fala que ele atua muito assim nessas áreas, na ignorância, na falta de propósito, na alienação, na falta de rotina, no desenvolvimento de bons hábitos, pessoas que ignoram inclusive o conhecimento dele. Ele fala, irmãs, que o alvo principal são as crianças. Ele fala principalmente que ele fala algo, por isso que eu vim aqui para falar. Ele fala que ele atua na comida, fazendo os seres humanos comerem muito, ingerirem muito a comida, nesse desenvolvimento de marketing visual e as pessoas comendo muito. Ele fala que é uma presa fácil para ele entrar, porque ele sabe que as pessoas vão adoecer porque elas comem muito. E ele ainda dá explicações, né? Olha só, quando a pessoa come muito, ela vai estar liberando uma quantidade maior de glândulas, né? Vai estimular mais glândulas, e isso vai aumentar o nível de secreção naquele bolo alimentar. O teu organismo ele vai precisar trabalhar dobrado ou triplicado, vai gastar muita energia. E ele fala que essas toxinas, quando são liberadas em quantidade maior, se tornem tóxicas para o nosso corpo. Irmãs, aí ele fala fala até da inflamação do intestino. E tem uma moça, que é uma médica, uma moça assim, né? Uma médica, uma doutora. O nome dela é Kátia Hatanaka. Ela é uma japonesa e eu já tinha ouvido ela falar, e essa frase que ela falou, me marcou muito. Ela é uma médica nutróloga e ela, assim, dá muitas dicas de como a gente pode e deve comer direito, né?
Eu assim, andei assistindo, aprendi muitas coisas com ela. O nome dela é Kátia, acho que Ratanaka, vocês procurem aqui. Ela é bem jovem porque ela tem uma alimentação assim muito saudável, irmãs. Ela dá assim altas dicas, né? Dicas muito poderosas. Ela fala que num dia nós precisamos comer 3 frutas. Ela fala que ela come uma fruta de manhã, outra à tarde, outra à noite. Ela fala que ela procura se alimentar. Ela tira o açúcar, que o açúcar realmente nós precisamos tirar. Ela fala assim de algo que eu ainda não consegui, irmãs. É assim, é o meu nível de consumo. Que eu ainda, irmãs, eu não consegui. Mas eu tô assim buscando alternativas naturais, que é o leite. Ela fala que leite faz muito mal. E eu ouvi sobretudo esse leite que nós ingerimos, né? De caixa, esses leites de mercado que não é leite. Aquilo ali não é leite da vaca. São substâncias químicas que levam a conservante, levam hormônios. Isso faz muito mal para o nosso corpo, irmãs, eu acredito. Então, assim, eu tentei alguns dias, mas eu não consegui na época. Aí eu desanimei e não assisti mais ela, né? Mas, assim, eu vi, né, e tenho aprendido como fazer leite vegetal. Mas assim, para mim foi muito difícil, eu ainda não consegui, mas eu creio que eu vou conseguir porque eu vou ficar tentando. Mas a tônica é que ela citou em um dos vídeos dela, que eu não me lembro, que o nosso segundo cérebro é o intestino, que é o que o inimigo ele fala nesse livro. Ela fala, essa médica doutora, ela fala que o nosso segundo cérebro é o intestino, eu acredito. Ela fala que a maioria das nossas doenças, elas vêm de origem intestinal, amada igreja. E o inimigo nesse livro que eu estava lendo, que não tem nada de cristão, não tem. Eu creio que ele é mais assim uma linha motivacional, de autoajuda, é mais assim, mais ou menos essa linha. E o autor, ele clarifica, ele fala que é de ficção. E ali o inimigo, ele falando que ele inflama o intestino, que ele age no intestino, e ali no intestino a constipação, né? Aquele bolo fecal fica ali trazendo muitos problemas. Enfim, irmãs, ele fala assim de uma forma muito clara acerca dessa questão de comida. E ontem no meu devocional eu estava lendo Coríntios, né? 1 Coríntios, e lá ele fala sobre a glutonaria. Irmãs, glutonaria é pecado. Assim como ele vai listar, né, a impureza, a prostituição, a glutonaria, a idolatria, que é a avareza, a idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro não, o apego ao dinheiro, né? Quando você não oferta, quando você não dizima, o que isso significa? Que você tá apegado àquilo dali. Quando você não abençoa o próximo, quando você não abençoa um necessitado, você tem dificuldades. Quando você retém o dinheiro, você está idolatrando, ele está sendo seu Deus, né? E eu quero dizer que o dinheiro, ele é uma bênção na nossa vida, né? Dinheiro também é um assunto altamente espiritual. Depois de vida eterna, o assunto que mais Jesus ele falou foi sobre dinheiro. Uma grande prova disso é a parábola dos talentos. Irmãs, nós somos muito limitados na nossa natureza humana terrena. Nós somos muito, irmãs, muito ainda rudimentares, muito longe daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Deus ele vai falar em Isaías: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dares o fim que desejais. Mas tem uma parte nessa palavra que ele fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos acerca dos seus pensamentos, né? E ali ele fala, né? O próprio Deus falando, não são os profetas, não são os apóstolos, mas o próprio Deus falando. Então, amada igreja, a glutonaria, ela é pecado. Irmãs, é muito feio, é muito desconfortável nós ouvirmos no nosso meio. Eu não sei se aqui tem alguém ateu, se tem alguém aqui que não seja cristão,
evangélico ou gospel, eu não sei, mas nós, infelizmente, nós levamos aquela fama, né? Ah, crente não bebe, mas come muito. Irmãs, festas, às vezes você olha, você observa, né? Situações assim, horripilantes, né? Que, literalmente, irmãs, precisamos vigiar, né? Eu sou mais daquela metodologia de ir para casa e comprar o bolo e comer à vontade na minha casa, um pedaço, ou fatias que me sacie, ou então salgadinhos, né? Refrigerante eu não bebo mais muito não, né? Salvo algumas exceções, 2 vezes no ano, uma vez no ano, 2 vezes no ano, mas é muito difícil. Não vou falar aqui que eu não bebo, não vou mentir, não vou colocar a máscara da hipocrisia. Mas, amada igreja, que o Senhor nos ajude. Aí às vezes tem pessoas que falam assim, mas Raquel, ora pela minha saúde. Irmã, vem cá, como que você está comendo? Como que você está se alimentando? Ai, mas Raquel, o diabo tá furioso. Fui no médico, os meus exames deu tudo isso. Mães, educação, ó, fechar. Então a tônica é que o jejum, além do benefício espiritual que ele traz, um aumento da sensibilidade à voz de Deus, uma percepção do seu espírito. Quando que sou eu falando? Quando que é Deus falando? Quando que é a minha voz do eu? Quando que é a minha voz, a minha própria voz, da minha consciência, do meu eu? Então o jejum ele traz muito essa clareza, né? Essa clareza no campo espiritual, esse discernimento. O jejum nos dá disciplina, o jejum ele nos aproxima de Deus, nos dá acessibilidade, nos traz vitória no mundo espiritual. Irmãs, tem certo jejum, irmãs, que às vezes, né, é necessário uma decisão e a firmeza de propósito, você não continuar mais ficar vivendo aquela vida. Aí você jejua, e jejua, e jejua, e aí Deus vai abrindo os céus, né? Deus vai mostrando, você tá errando aqui, você tá errando ali, você tá errando lá, porque muitas das vezes nós achamos que somos os bons, os super-homens, as mulheres maravilhas, que todo mundo é errado, que só eu que sou certo. Aí Deus vai mostrando, vai revelando no jejum que nós somos fracos, somos dependentes da graça e da misericórdia, que nós também temos problemas com orgulho, com soberba, com vaidade, e que nós e aí vem o arrependimento, irmãs, o aquebrantamento de espírito, aí o céu se abre. O jejum também vem de uma decisão de assim, meio que de um pouco assim de revolta. Revolta, irmã, que revolta. Eu não gosto muito dessa palavra não, mas me falta aqui palavras para dizer. Eu vou te explicar melhor. Revolta assim, você vê um parente teu sendo dominado pelo inimigo, às vezes nas drogas, na prostituição, você fala, o inimigo, tu não vai levar o meu filho, a minha filha, o meu marido, não. Aí você toma aquela revolta, aquela raiva, é uma revolta, irmãs, eu acho que vocês estejam entendendo. É uma decisão mesmo, uma firmeza de próprio, não vai levar não, e você jejua 3 dias, jejua 7 dias, jejua 21 dias, irmãs. Coisa linda. E cara, essa pessoa tá brincando comigo, a pessoa tá pensando que... Aí você jejua para acabar com aquela fortaleza, seja perseguição, ou seja gente que falou que ia fazer, não vai fazer, gente que disse que ia te pagar e não paga, ou uma porta que não se abre. O que é isso, amada igreja? O inimigo prendendo aquela porta, você precisando do emprego. Mas Raquel, já tive isso, eu já contei aqui no canal, amada igreja. Da porta que não abriu, estava precisando, irmã, estava muito necessitada daquela porta. E meu nome tinha saído no jornal, passei naquele processo seletivo, jejuei, fui lá, dei 7 voltas lá no lugar. É nesse sentido que eu tô falando, irmãs. Né? E às vezes, pessoas às vezes enganando. Irmãs, jejum resolve tudo. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.